Então vamos às 3 chaves que vão te ajudar a distinguir a voz do Espírito. Primeira chave que eu compartilho com vocês nessa noite, essa chave você vai perceber que ela, na verdade, está estabelecida e, de fato, regula todas as 2 outras chaves, e quantas mais chaves eu puder compartilhar com você aqui, e essa chave é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Ao falarmos nessa noite sobre cada uma dessas chaves, você vai notar com muita clareza que a palavra de Deus é vital para que você conheça de fato a voz de Deus. Esta é a primeira chave. Se eu não estiver familiarizado, olhem para mim, gente. Se eu não estiver familiarizado com a Bíblia, com a palavra escrita de Deus, eu vou ter muitas dificuldades para ouvir a voz de Deus, para distinguir a voz de Deus. O meu nível de relacionamento com a palavra de Deus vai influenciar diretamente a minha habilidade de distinguir a voz do Espírito Santo. Portanto, se eu simplesmente tenho um compromisso superficial com a palavra de Deus, se eu não me aprofundo nas verdades das Escrituras, eu não vou conseguir ter clareza a respeito da voz de Deus, e por isso vou ter dificuldade de distinguir quando o Senhor estiver falando comigo. Então, portanto, cada um de nós precisamos desenvolver no nosso coração, e isso o Espírito Santo faz. Ele produz em nós o desejo de termos uma devoção sincera na palavra de Deus, e não simplesmente esporádica. Se o meu contato com a palavra de Deus se resume apenas aos momentos que eu estou aqui na igreja, nos cultos, nas reuniões, então eu vou ter dificuldade para ouvir a voz de Deus, eu vou ter dificuldade para distinguir a voz do Espírito Santo. Por isso eu preciso pesquisar as profundezas da palavra de Deus, eu preciso sair da superficialidade do conhecimento da palavra e me aprofundar na verdade da palavra de Deus. Não posso ficar no raso. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Não posso ficar na superfície. Você não pode se acomodar a ter um conhecimento raso, superficial da palavra de Deus. Você precisa mergulhar profundamente na palavra de Deus. E por que eu falo isso? Porque o Espírito Santo trabalha por meio da palavra de Deus na minha vida e na sua vida. É por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua vida e na vida de cada filho de Deus. Olha o que Jesus fala em João capítulo 14, versículo 26. Eu sei que você já conhece esse texto, mas eu quero que você abra e que você tome nota e que você possa tomar isso no teu coração, como a profeta falou no começo da nossa reunião aqui. Muitas vezes nós temos a palavra, mas não aprofundamos a palavra no nosso coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração. Então parece que o relacionamento de Davi com a palavra de Deus não era algo superficial. E agora veja, meus amados irmãos, o que Davi tinha como palavra de Deus. O que Davi tinha, os salmos, na verdade estava sendo escrito por ele. Amém? O livro de Provérbios veio depois dele, o livro dos profetas, algumas coisas das crônicas, mas o que ele tinha era só o Pentateuco, os 5 primeiros livros das Escrituras. Ele tinha Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e talvez tivesse algum conhecimento de Josué, Juízes, mas ele não tinha a palavra completa, como eu e você temos hoje, o Novo e o Antigo Testamento, amém? Temos à nossa disposição. Então Davi, com 5 livros, digamos assim, ele tinha um relacionamento profundo. Imagine nós que temos essa vastidão da palavra de Deus inscrita aqui, naquilo que nós chamamos de Bíblia. Aleluias, amém? Então João capítulo 14, versículo 26, Jesus dá uma chave poderosa aqui. Ele diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Há 2 coisas que nós precisamos destacar a princípio aqui nesse texto. Primeiro, o Espírito Santo lembra. Segundo, o Espírito Santo revela.
Amém? O Espírito Santo lembra. O que o Espírito Santo de fato vai lembrar? Pare e pense um pouquinho. O que de fato o Espírito Santo vai nos fazer lembrar? Mas Ele não só nos faz lembrar, Ele também nos ensina. Ou seja, Ele revela a palavra. Lembrar tem a ver com algo que eu já li, algo que eu já conheço, algo que já está presente na minha vida. Ou seja, a palavra escrita. Se eu não mergulho o meu coração na palavra escrita, o Espírito Santo não tem material para trazer à minha memória, para me fazer lembrar aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Então, em primeiro momento, você tem aí a palavra escrita, e quando você começa a estudar na palavra, quando você começa a meditar na palavra, quando você começa a refletir na sua vida por meio da palavra de Deus, então o Espírito Santo tem a oportunidade, ele tem o recurso, ele tem o material que ele precisa para fazer você lembrar daquilo que o Senhor disse, daquilo que o Senhor comunicou já na sua palavra, amém? Mas o Espírito Santo não para só aí, ele vai adiante, ele começa a trazer uma revelação para você, ou seja, você tem a palavra Logos, a palavra escrita de Deus no teu coração. Então o Espírito Santo começa a trazer à tua mente, olha, a palavra diz isso, a palavra fala aquilo, isso vai te trazendo direção, isso vai te trazendo clareza, e no meio dessa direção da palavra escrita, Deus comunica a voz do Espírito, a palavra rema, a revelação, o entendimento que você precisa para o momento na sua vida. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Então o Espírito Santo nos fará lembrar dos ensinamentos que aqui estão, nos ensinamentos da palavra de Deus, no que está escrito na palavra do Senhor. E agora o que Ele vai fazer? Além disso, Ele vai trazer a revelação, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos instruir pela palavra que Ele está trazendo à nossa lembrança. Digam glória a Deus. Fala comigo, conhecer a palavra. Isso vai te trazer segurança, para que você tenha clareza naquilo que Deus está comunicando, naquilo que Deus está falando. Amém? Mas ao mesmo tempo não só vai te trazer segurança, mas também vai te proteger. Por quê? Porque existem outras vozes que disputam pela tua atenção, e essas vozes podem te confundir. E se nós acatarmos a voz errada, nós vamos tomar a direção errada nas nossas vidas. E o Senhor não deseja isso para os seus filhos. O Senhor não deseja que você tome uma decisão errada hoje e amanhã você tenha que sofrer as consequências dessa decisão. Seria muito melhor se cada um de nós, antes de tomarmos a direção, fôssemos iluminados pela revelação daquilo que a palavra fala, porque a palavra já está no nosso entendimento, a palavra já está no nosso coração. Então o Espírito Santo começa a trazer essa palavra, e mediante a obra de trazer à memória esta palavra, Ele começa a trazer revelação para você, e aí você sabe aonde você pode ir, você sabe como você pode fazer, você tem a direção do Senhor. Por quê, irmãos? Porque na palavra de Deus você vai encontrar a vontade geral de Deus para a vida de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus, mas algumas coisas específicas que você precisa receber do Senhor, que diz respeito à tua vida pessoal, e que você não vai encontrar na palavra geral do Senhor. Então fala assim comigo: eu preciso ser ensinado pelo Espírito, e para que eu possa ser ensinado pelo Espírito, eu preciso prescrutar a palavra do Senhor, eu preciso estudar a palavra de Deus. Se você tomar um tempo todos os dias para ouvir a palavra do Senhor, para ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, o que você está fazendo? Você está gerando no teu coração a obra-prima que o Espírito Santo precisa para fazer uma grande construção, uma grande edificação na tua vida. Posso ouvir um amém? Então me diga como que está a tua vida com a palavra de Deus, como está o teu relacionamento com a palavra do Senhor. Isso é a chave para que você possa ouvir a voz do Senhor. Então, a sua devoção à palavra de Deus vai determinar a capacidade de reconhecer a voz do Senhor. Amém? Portanto, a primeira chave, a palavra de Deus.